Imagina um cenário onde o próprio Estado, aquele que tem o dever de aplicar a lei, comete violações todos os dias dentro das próprias instituições. Pois é, uma contradição gigante. Exato. Celas lotadas, falta de higiene, violência, tipo, dominando o espaço. É nesse caos do sistema prisional brasileiro que a nossa análise de hoje vai entrar. O foco é um marco histórico bem importante, a ADPF 347. E para entender a gravidade real da situação, a gente precisa ir muito além dessa sigla jurídica, sabe? ADPF significa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Um nome bem complexo, né? É um jargão bem pesado, mas em termos simples é uma ferramenta usada lá no Supremo Tribunal Federal, o STF, quando algo muito essencial na Constituição está sendo totalmente desrespeitado. Entendi. Não é só um erro isolado de um juiz de primeira instância, mas assim uma falha sistêmica monumental. Mas espera aí. Eu fico pensando, a cadeia não é spa, né? A ideia central não é justamente punir quem cometeu algum crime. Por que o Supremo decidiu intervir de uma forma tão drástica lá em outubro de 2023? Olha, essa é a grande questão. A punição legal, pelas nossas leis, deve ser só a restrição de liberdade, não a perda da dignidade humana. Aham. O que o STF fez nessa decisão principal foi olhar para a realidade nua e crua e declarar o tal do estado de coisas inconstitucional. E o que isso significa na prática mesmo? Isso acontece quando a violação de direitos é tão massiva, sabe, tão generalizada e crônica, que o sistema inteiro entra em colapso total. Nossa, então é tipo assim, vamos pensar num prédio antigo. A fiação tá em curto, o encanamento estourou e a fundação tá cedendo. É bem por aí. Não é um morador barulhento no quarto andar. O prédio inteiro é uma ameaça de desabamento. E não adianta só dar uma pintada na parede, né? Tem que refazer a estrutura. Essa analogia é perfeita. E o que causa esse risco de desabamento o tempo todo é o que a Corte chamou de bloqueio institucional. Bloqueio? Mas como assim bloqueio? Quem que tá bloqueando quem nessa história? Basicamente todo mundo. É uma falha histórica dos três poderes. Funciona mais ou menos assim. O legislativo vai lá e cria leis penais mais duras. Certo. Mas eles não aprovam um orçamento suficiente para os presídios darem conta. Aí o executivo, por sua vez, falha na hora de construir ou manter a infraestrutura com o pouco dinheiro que tem. E o judiciário? O judiciário acaba prendendo de uma forma excessiva e também muito lenta. Ou seja, um poder empurra a conta para o outro, ninguém resolve a raiz de verdade e o sistema trava. Nossa, virou uma bola de neve. E enquanto os poderes ficam nessa briga, o ambiente lá dentro vira, tipo, uma escola para facções criminosas, o que explode na segurança pública aqui fora nas ruas depois. Sem dúvida. Afeta todo mundo, além de gastar muito dinheiro público. Mas vem cá, se o sistema tá tão travado assim, como que uma decisão judicial vai forçar esses síndicos e engenheiros a consertarem o prédio na marra? Não dá para consertar com uma canetada mágica. A intervenção precisou ser cooperativa e bem gradual. Faz sentido. É por isso que, muito antes dessa decisão final, lá em 2015, o STF já tinha dado uma ordem provisória, uma medida cautelar que trouxe uma inovação gigantesca para a nossa legislação, as audiências de custódia. Ah, que é aquela regra exigindo que qualquer pessoa presa seja apresentada para um juiz em até 24 horas, certo? Isso mesmo. Ter um crime e gerar impunidade? Olha, essa é uma crítica que a gente escuta bastante mesmo. Mas a mecânica jurídica por trás disso busca exatamente o oposto, que é estancar aquela superlotação injustificada. Entendi. Historicamente no Brasil, a cultura era prender primeiro para investigar depois. Com audiência de custódia, o juiz é obrigado a olhar para o preso na mesma hora. E avaliar as condições daquela prisão, né? Exato. Avaliar se teve tortura e, principalmente, justificar de forma bem técnica o porquê daquela pessoa precisar ficar presa de forma provisória, em vez de usar, sei lá, uma tornozeleira eletrônica. A prisão preventiva passa a ser a exceção. Tá, isso ataca a porta de entrada, reduz a quantidade de gente sendo jogada dentro daquele prédio que já tá caindo. Exatamente. Mas e a longo prazo? Qual é a solução para o problema crônico que o STF validou agora em dezembro de 2024?
Essa solução é o Plano Nacional chamado Pena Justa. O Supremo mandou o Conselho Nacional de Justiça coordenar essa missão toda. Uma força-tarefa enorme, então. Sim, o foco prático é forçar os governos estaduais e federais a reduzirem a superlotação com metas claras. E também garantir assistência de saúde e criar mais varas de execução penal. Ou seja, criar infraestrutura de verdade para fiscalizar se a pena está sendo cumprida dentro da lei, sem gerar aquele ambiente cheio de violações que a gente acaba financiando com os impostos, né? Com certeza. O judiciário meio que assumiu um papel de maestro ali para destravar a paralisia do Estado. A Constituição exige ação mesmo e não só ficar no discurso. E sabe, ouvindo tudo isso, fica uma reflexão bem perturbadora para quem está acompanhando a nossa conversa. Qual seria? Se uma falha estrutural desse tamanho exigiu que o Supremo declarasse um estado de coisas inconstitucional para obrigar o governo a agir nos presídios, qual vai ser a próxima bomba relógio? É uma excelente provocação. Pois é, se a gente olhar de perto para a saúde pública ou para a infraestrutura climática das nossas cidades, qual será a próxima estrutura essencial da sociedade que vai precisar de um laudo de interdição para não desabar na cabeça de todo mundo? Fica aí o pensamento.